a gente gostaria que todos se sentissem em casa, em paz e dispostos a uma reflexão profunda sobre o livro de Emmanuel, o Consolador, sobre os aspectos do Espiritismo que esse benfeitor salienta, mas do qual Allan Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, já havia apontado que o Espiritismo possui um tríplice aspecto. E nós hoje gostaríamos de refletir de uma maneira bem gostosa, porque, como bem frisou o Júlio, o vir a ser, ele é um pouquinho diferente, porque a nossa proposta aqui não é propriamente de fazer um evento onde algumas pessoas apresentam algo para um público que simplesmente recolhe. Na verdade, nós estamos aqui num processo de troca ativa, em que todos vocês, mergulhados nesse ambiente de reflexão, contribuem conosco, constroem conosco uma visão renovada e profunda dos temas que serão abordados. Então, a minha função aqui agora é a função mais de um facilitador, de alguém que delimita alguns pontos para a reflexão. Porque não é possível que a gente reflita sobre tudo. Então nós vamos ter que escolher alguns aspectos, e aí eu já peço desculpas, porque eu tive que selecionar esses aspectos e impor esses aspectos a vocês. Não é? Mas nada impede que amanhã e domingo vocês selecionem outros aspectos e agreguem e façam outras reflexões. Né? Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de destacar: faz parte do ser humano, o ser humano traz em si um profundo desejo de se expressar. É da natureza do espírito expressar-se. E quando ele se expressa, e quando a sua expressão se concretiza, ele anseia para que essa expressão concretizada perdure o mais tempo possível. As comunidades, as nações, as populações, via de regra, ao longo da trajetória humana, se expressaram principalmente através de construções materiais. Edifícios, prédios, templos. Porque quando você olha para uma pirâmide, ela retém a memória e a cultura de um povo. Ela diz do povo egípcio. As pirâmides retratam a alma daquela comunidade. Suas crenças, suas esperanças, suas certezas e suas dúvidas, suas angústias e suas esperanças, sua concepção de belo, de ordem, de simetria e de harmonia. Então, quando olhamos para a cidade romana, nós enxergamos a alma do povo romano. Quando se olha para a Acrópole de Atenas, é como se mergulhássemos no espírito grego. Eles conseguiram retratar a essência de uma construção de muitos séculos em uma arquitetura. E tem algum arquiteto aqui? Quem é arquiteto? Levanta a mão. Além do Guilherme, né? Claro. Ora, tem. Engenheiro. Nós temos bastante. Arquitetos e engenheiros. Então,
quando fazem a sua graduação, são expostos à história da arquitetura, à história da engenharia, às técnicas que nortearam várias civilizações na sua expressão. Ocorre que o povo hebreu, na maior parte da sua história, foi um povo cativo, um povo de escravos. E um povo que foi privado de uma pátria. Eles tinham uma identidade comum, eles possuíam um conjunto de crenças, de valores, uma estética bastante peculiar, muito peculiar, mas não tiveram a oportunidade de expressar-se através de uma arquitetura de cidades, de uma identidade exterior que apontasse para as características daquela nação, com uma exceção: o templo. O templo de Jerusalém foi aquela parcela minúscula concedida ao povo hebreu para que gravasse em pedra a sua passagem pela humanidade. Um templo que evoluiu de uma tenda, porque o povo era um povo nômade no deserto. Um povo de escravos. O escravo é sempre nômade, porque ele sempre segue alguém, nem sempre de bom grado. Foram forçados a seguir seus senhores pela Babilônia, pela Síria, pela Grécia, pela Macedônia, por Roma. Por várias nações esse povo peregrinou. Então, foi obrigado, por uma conjuntura histórica de muitos séculos, a se expressar por uma via privilegiada. E é aqui que nós gostaríamos de chegar. Esse é o nosso ponto de partida. Qual foi a via privilegiada de expressão do povo hebreu? Porque se eu penso na civilização grega, tiveram oportunidade de se expressar pela via da arquitetura, da construção de pedra. Tiveram a oportunidade de se expressar através da filosofia, da transmissão oral do conhecimento, da construção das academias, do ensino, da pedagogia, no sentido etimológico da palavra. Tiveram a oportunidade de se expressar através da arte, nos seus mais variados gêneros, inclusive a música. Mas o povo hebreu, em função dessas conjunturas que apontamos aqui, se viu obrigado a condensar, a sintetizar. E esse povo expressou sua alma, sua arte, sua poesia, sua paixão, sua tradição em pergaminhos. Pergaminhos. Pele de carneiro, de ovelha ou de coisa que o valha. Pergaminhos. Portanto, cuidado com o pergaminho do hebreu, porque ele não é o nosso. O Brasil tem Sapucaí, tem Baiana, tem acarajé, tem bossa nova, tem rap, tem clube da esquina, tem de tudo. Mas não tem pergaminho. O pergaminho para esse povo
era a via privilegiada da total expressão da sua alma. Isso significa que há muita arquitetura no pergaminho hebreu. E é sobre a arquitetura que eu quero começar falando. Porque o tema da nossa reflexão dessa noite é o Consolador. De onde vem isso? Todo mundo vai repetir. Bora. Capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Sim. Mas o que é o Evangelho de João? Se você olha para esse pergaminho como a expressão da alma de João e do seu povo, dos seus ancestrais, dos seus pais, dos seus avós, dos seus patriarcas, o que de estrutura você consegue enxergar nesse Evangelho? Emmanuel, no capítulo 7 do livro A Caminho da Luz, nos fala, se referindo ao Velho Testamento, que são os pais do Novo Testamento, pai e mãe do Novo Testamento. O Velho Testamento é um monumento da ciência secreta do povo hebreu. Ciência no sentido de conhecimento, de estar ciente, de saber, de conhecer e de poder expressar esse conhecimento. Secreta no sentido de quê? E isso eles eram bem ciosos. Ou você era de dentro, ou você era de fora. E se você era de dentro, você era gentio e não tinha acesso mesmo. Não tinha acesso. Nos parece que há algo curioso na psicologia do escravo. Alguma coisa ele tem que manter a salvo do domínio. Afinal de contas, o corpo dele não é dele. Então o escravo tem um profundo anseio de manter alguma coisa inacessível ao domínio. O povo hebreu então tratou a sua tradição de pergaminhos como aquilo que os seus dominadores não teriam acesso. Aquilo que era secreto, aquilo que era próprio, aquilo que não poderia ser tomado, aquilo que não poderia ser espezinhado. Portanto, a essência da sua alma. E ao fazê-lo, repete uma tendência de um dos seus dominadores. Aqueles dominadores que maior influência espiritual talvez tenham exercido sobre esse povo, os egípcios. Nós podemos dizer então que os pergaminhos, os livros sagrados do povo hebreu, são as suas pirâmides. E o Evangelho de João, então, foi visto por alguns estudiosos como uma obra arquitetônica. Qual estrutura? Não pense em frases colocadas uma depois da outra. Pense numa estrutura tridimensional, como esse salão. Uma parte de cima, aqui uma entrada. Qual que é a estrutura tridimensional do Evangelho de João? O Evangelho de João, é claro, é quase que intuitivo. Ele tem a estrutura do Templo de Jerusalém. Porque o templo concentra na sua estrutura de pedra, na sua forma arquitetônica, ele concentra a essência da tradição milenar desse povo. Então vamos ver. A primeira parte do templo. O templo é constituído de um pátio que todos poderiam acessar.
todos poderiam acessar. O templo foi inicialmente concebido por Davi, mas quem executou, quem deu forma, quem levou como de resto, quase tudo, a grandeza, a máxima expressão e concretude do templo foi seu filho Salomão. Salomão então pensou uma primeira estrutura para o templo, um pátio, uma chegada. Uma chegada. Essa primeira estrutura era separada da segunda por uma porta, que não poderia ter outro nome a não ser a porta de Salomão, ou pórtico de Salomão. O que Salomão pensou sobre o átrio? Ele pensou no átrio dos gentios. Então, a primeira parte desse templo, que é tríplice, se chama o átrio ou pátio dos gentios. Mas gentio em que sentido? Dos outros povos. Porque Salomão imaginou que naquele lugar, caberia ao seu povo o exercício máximo da sabedoria, que é escutar, ouvir. O pátio dos gentios foi concebido para que os sábios das outras nações viessem falar e o hebreu fosse escutar. Escutar. Essa era a intenção original de Salomão. E claro, que o átrio, e como de resto todas as outras partes do templo, foram deturpadas, porque o templo se transformou num banco central, porque como ele era muito fortificado, as pessoas guardavam dinheiro lá, e o templo se transformou num local de oferendas, de sacrifícios, e os animais passaram a ser vendidos no átrio dos gentios. Basicamente, esse problema nós não temos, a gente não conhece, mas eu vou narrar aqui porque é um fato histórico. Um lugar que era destinado à troca de conhecimentos e aquisição de sabedoria se transformou num local de comércio. Mas a gente não sabe o que é isso, porque é algo muito distante da nossa realidade. Em suma, aquele pátio imenso virou uma grande feira. Um lugar de câmbio, porque vinham os judeus de várias partes do mundo, com moedas diferentes, precisavam comprar animais para os sacrifícios, lá trocavam dinheiro, já compravam e só compravam, porque ninguém mais ia para lá para ouvir ninguém, e muito menos para falar alguma coisa de sábio. Mas essa é a primeira parte. A segunda parte do templo é uma parte em que não entra gentio. Também não entra todo hebreu. A segunda parte entram sacerdotes, segundo um turno anual. Um turno anual. 24 turnos. E os turnos tinham nome. Não vou me delongar nisso aqui, mas nós conhecemos um sacerdote, Zacarias, pai de João Batista, que pertencia ao turno de Abias. O sacerdote, ele oficiava nessa segunda parte do templo, que é chamado Lugar Santo, 2 vezes por ano. Na primeira vez, sempre uma semana inteira. Sempre uma semana inteira. 2 vezes por ano, 24, 48. Sobravam 4 semanas, que eram as semanas dedicadas às 3 festas
e uma delas ao Yom Kippur, totalizando 52 semanas no ano. Porque nessas 4 semanas especiais haviam turnos especiais. Então o sacerdote ia 2 vezes. E no lugar santo, que é esse meio do templo, você passa pelo pátio dos gentios e entra pela porta de Salomão. E o sacerdote só, do turno, que era uma turma grande, né? E lá você sorteia alguns que vão se encarregar de cuidar de uma mesa, porque no lugar santo há uma mesa, com pães, com o candelabro, com incenso, e o sacerdote tem que manter aquilo 24 horas funcionando. O incenso não pode acabar, o candelabro não pode se apagar, o pão não pode mofar. Esse é o trabalho. E uma outra turma de sacerdote ficava na parte mais externa, uma bacia grande, fazendo o sacrifício de animais. Essa é a segunda parte, lugar santo. Em hebreu você não tem superlativo, então você não tem lindíssimo. Não existe isso, né? Então como é que o hebreu fala assim, é bonito, é lindo, é o superlativo? Não tem isso. Então quando você quer expressar o superlativo, você repete a palavra. O bonito dos bonitos é o lindo. Se o lugar do meio do templo é o santo, o mais santo ainda, o superlativo do santo, é o santo dos santos. Nesse local, só entrava o sumo sacerdote, que é o chefe dos sacerdotes. E ele só entrava uma vez por ano. Lá estava a arca da aliança, supostamente com as pedras originais em que Moisés recebeu os 10 mandamentos e outras coisas mais. Essa é a estrutura do templo. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia de Yom Kippur. Yom Kippur. O que é Yom Kippur? Yom Kippur é o dia literal da purificação. Da purificação. É o dia em que você rememora os 360 dias anteriores, o ano anterior. Rememora todas as falhas que você cometeu até aquele dia e pede a Deus para que você viva mais um ano. Se você for perdoado, no ano seguinte, você não morre. Como é que você vai ficar sabendo isso? No próximo Yom Kippur. Claro. Porque se no próximo Yom Kippur você não for, você já entendeu. Quem foi no próximo é porque teve o seu livro escrito, o seu nome escrito no livro da vida. Foi perdoado. Por isso Yom Kippur também passou a ser chamado de o dia do perdão. Agora, olha que coisa curiosa. Pecado, pedido de perdão, perdão, isso está parecendo julgamento, não do Supremo, né? Está parecendo um tribunal. Está parecendo não. É. Yom Kippur também é conhecido como o dia do juízo. O dia do julgamento. E a essa altura você deve estar perguntando assim, o que isso tem a ver com o tema da palestra? E eu vou pedir para que você fique bastante atento, porque esse é o coração da palestra. Se você não entender isso, você não vai entender nada do Evangelho de João, e muito menos capítulo 14, 15 e 16, que anuncia o Consolador.
muita calma nessa hora. Vamos com calma. Então, Yom Kippur é o dia do juízo, o dia do julgamento. É o dia que Deus te avalia. E claro, olha que lindo, é o dia que Ele exerce justiça. Porque Deus é justiça. E é o dia que Ele exerce misericórdia, porque Deus é amor. O curioso é, o dia da justiça, que não é o nosso, né? Não tem nada a ver agora com novembro, né? O dia da justiça, o dia do juízo, é o dia da purificação. Essa está quase espírita, né? Justiça como purificação da alma. Você vai no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, e encontra: para cada imperfeição do espírito, há um sofrimento correspondente. Quanto mais imperfeições, mais sofrimentos. Quando ele se purifica das imperfeições, mais felicidade ele agrega. Porque as imperfeições são causa de sofrimento ou de privação de gozo. Você não consegue gozar. Querem ver? Por exemplo, a ingratidão não permite que você usufrua nada. Porque você enxerga tudo como se estivesse faltando. Então é uma imperfeição que te leva a uma privação de gozo. Gozo mesmo, de gozar. Prazer. Você não obtém prazer. Te priva do prazer. E te traz sofrimento. Então, no dia do Yom Kippur, você rememora para ter consciência. Por que você rememora? Para ter consciência. Rememora seus erros para ter consciência da imperfeição. Para ter consciência da impureza. E para desejar a purificação. É claro. Onde isso vai dar? Se anualmente eu tenho um Yom Kippur, os profetas do Velho Testamento logo entenderam o quê? O planeta Terra também teria um Yom Kippur. Não só o indivíduo, mas o orbe. O orbe também passaria por um Yom Kippur. Por uma purificação e por um juízo. Onde tem juízo, tem juiz, tem advogado e tem promotor. Ou seja, tem um que julga, tem um que vai ser julgado, tem um defensor e tem um acusador. Bom, então está aqui a estrutura do templo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava sozinho no Santo dos Santos. Por quê? Ele entrava lá para pedir perdão para ele. Sim, para ele. Primeiro ele pedia para ele. Se estivesse impuro. Mas principalmente para pedir perdão pelo povo inteiro. Pelo povo inteiro. Ele pedia perdão. E aí, o que ele fazia? Pegava 2 bodes. Um bode, ele sacrificava
pedindo perdão pelo pecado do povo. O outro bode, ele dava um passe nele. Põe a mão. E pedia que todas as imperfeições do povo fossem para o bode. Pegavam o bode e levavam esse bode para um lugar para ele ser morto. Ou para ele cair num abismo, ou para ser comido por algum predador. Esse era o bode expiatório. Tá certo, gente. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Não é? A culpa é minha. Põe ela em quem eu quiser. Não é? Colocava no bode. Perfeito? Então, o sumo sacerdote, ele expia o pecado do povo. Ele tem uma função que é comunitária. Ele sintetiza um anseio do povo, coletivo, não individual. Sumo sacerdote não faz expiação de indivíduos. Expiação do indivíduo faz ele mesmo. No seu Yom Kippur, que inclusive tem jejum e tudo mais. O sumo sacerdote expia a comunidade. Por quê? Por quê? Porque eles entendiam o seguinte: tem um ladrão na comunidade? Tem. Então a comunidade inteira é culpada. Por quê? Porque não cuidou da família, não cuidou do processo de educação, não cuidou da criança, virou um ladrão. Então, todo mundo responde. Está ficando difícil, né? Pois é. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, percebemos de cara que ele tem a estrutura de um templo. Pode ficar em pé um pouquinho? Pode? Da câmera. Dá para ficar? Só porque. Então, do capítulo 1 ao final do capítulo 12, é o átrio dos gentios. Experimenta depois. Capítulo 1. Jesus é apresentado para todos. É o verbo. É o Logos. João Batista é apresentado como que recebe todo mundo, inclusive gentios. Jesus se encontra com a samaritana, capítulo 4, que é gentio. E aí segue. Jesus fala para a multidão, mulher cananeia. Do capítulo 1 ao capítulo 12 é o átrio. É o local em que Jesus escuta e fala. É o verbo. É a sabedoria. É o original daquilo que foi projetado por Salomão para que o átrio dos gentios fosse um local de intercâmbio, um local de troca, um local de respeito. Eu respeito você. Eu quero te ouvir. E eu quero dizer para você. Por isso que Jesus purifica o templo. Porque ele rememora a profecia que diz assim: essa casa é luz para as nações. Luz é sabedoria, não é? Por isso que João começa a usar. E João ou é cineasta ou é fotógrafo. Ele adora luz, imagem, contemplar, brilhar. Ele adora isso. Visual. Essas expressões que remetem ao campo da visualização. Não é? Então, a profecia diz: esse templo deveria ser luz para as nações, mas se transformou num covil de ladrões. Por quê? Virou uma casa de câmbio, venda de animal. E aí Jesus vem purificar. Purificar significa o quê? Voltar a fazer com que o átrio seja um local de trocas de sabedoria. Desenvolver a nossa capacidade de escutar o outro e o diferente. E desenvolver a nossa capacidade de dizer quem somos ao outro.
Porque essa é a escuta madura. Porque a escuta imatura, eu ouço o outro, me confundo com ele, já não sei nem quem que eu sou. Não é? Então eu escuto o outro, mas eu sei quem eu sou. Eu valorizo o outro, mas eu valorizo a minha tradição. As minhas raízes. Então ele purifica. Essa é a primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 12. A segunda parte, capítulo 13 até o final do 17, é o lugar santo. Quem entra no lugar santo? Só sacerdote. Então, adivinhe o que tem do capítulo 12 ao 17 do Evangelho de João. A conversa de Jesus com os 12 apóstolos, que é o que nós viemos falar aqui hoje. Capítulo 14, 15 e 16 dessa segunda parte, que é conhecido como o discurso da despedida. Só entram sacerdotes, entre aspas. Não entra todo mundo. Aqui agora é uma conversa de 1 para 12, de 12 para 1. Aqui é uma conversa privada. Com quem conviveu, com quem comeu do mesmo pão, com quem dormiu lado a lado, com quem dividiu. E, portanto, com quem ou de quem se espera mais cumplicidade e mais compreensão. Porque um equívoco que nós cometemos, sobretudo nós espíritas, é pasteurizar Jesus. A gente pasteuriza. Então imagina assim, que Jesus conversando aqui com os discípulos é o mesmo Jesus que conversou com a mulher cananeia. É o mesmo Jesus que conversou com Pilatos. Não. 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 Com algumas pessoas, Jesus conversou de um modo muito formal. Com Pilatos, ele é quase protocolar. Claro. Claro. Porque se você sai na rua e encontra um estranho e já começa a falar o número da sua conta, sua vida amorosa e tudo, nós temos psiquiatras aqui hoje, fique tranquilo, hoje seria importante uma consulta, né, André? Uma intervenção, né? Você não faz isso. Então Jesus também tinha gradações de intimidade. Aqui, essa parte que nós estamos refletindo, é o máximo grau de intimidade. Por quê? Porque aqui ele está conversando com seus íntimos. E mais, ele está se despedindo. Porque está anunciando que vai morrer. Então nós não podemos tirar isso, porque senão a nossa experiência de evangelho fica superficial. Fica só letrinha. Sopa de letras. E a gente se transforma no papagaio. Igual lá da casa da minha mãe, que ela canta os hinos, né? Só não canta do meu time, a América. Mas canta os outros hinos todos. E é claro que ele não sabe o que está fazendo. Então, aqui, nós não podemos perder esse derramamento de intimidade, de afeto, de confidência. Por quê? Porque ele está no lugar santo. E o que faz o sacerdote para entrar no lugar santo? Primeira coisa que o sacerdote tem que fazer?
lavar-se. Porque o sacerdote não pode vir do átrio dos gentios e entrar no lugar santo sem se lavar. Aí lá, eu não vou ensinar aqui como é que faz, não, porque também não tem necessidade. Mas tem os movimentos com a mão, aí tem que falar as preces, não sei o quê, depois tem que lavar o pé, aí outra. Isso é um ritual, gente. Por isso que o sacerdote, quando ele saía, no turno dele, ele saía assim, ó. Porque se encostar numa mulher menstruada, ficou impuro. Se encostar em qualquer coisa morta, está impuro. Então ele saía assim, ó. Com medo. Não é? Por que com medo? Porque o sujeito andou 1000 quilômetros de camelo. Se ele se torna impuro, ele perdeu o turno dele, tem que voltar para casa. Chegava lá, apanhava da esposa. Por que apanhava da esposa? Porque qual que é o salário do sacerdote no turno dele? Carne, alimento. Se oferece um sacrifício, um percentual da carne e do cereal é do sacerdote, esse é o salário dele. Então eu chegava lá, estavam os meninos e a esposa já, bem, chegou? Não é? Já estava ansiosa. Que era a carne até o próximo turno, né? E ele chegava lá, amor, toquei numa mulher menstruada. O quê? Conta essa história direito. Não toquei, não é bem assim que eu toquei nela, é porque eu esbarrei. Aí complicava. Um sacerdote precisava se lavar e se purificar. Então, como que começa o capítulo 13 do Evangelho de João? Jesus lavando os pés dos discípulos. Não tem conversa antes de lavar. Não tem anúncio de Consolador, capítulo 14, sem passar pelo lava-pés. E aí um deles, Pedro, que não sabia onde o sabiá estava cantando. Não vai lavar meu pé mesmo. Não vai lavar meu pé. Isso é humilhação. Se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Por quê? É como se Jesus dissesse, o nosso pacto é de pureza. Nosso pacto é de pureza de verdade. De honradez e de dignidade. Ele falou, mestre, então nesse caso você me lava inteiro. Ele falou, não, Pedro, basta o pé. Se eu lavar seu pé, você já está todo limpo. Basta os pés. E lava os pés. E aí começa. É no capítulo 14 e nos demais capítulos que nós vamos ter as coisas mais bonitas. Que Jesus já disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou o pastor das ovelhas e sou a porta das ovelhas. E sou o aprisco das ovelhas. Não é? Não se turbe ou não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o outro Consolador. Está tudo no lugar santo. Ou tudo no santo lugar. No lugar devido. Porque aqui é conversa de intimidade. Aqui é derramamento afetivo. Querem ver? Ele encerra assim: tenho-vos chamado amigos. Porque tudo que aprendi junto a meu Pai vos revelei. Olha. É discurso de intimidade. Né? E mais para o final dele,
é discurso de despedida. E o anúncio do Consolador está no discurso de despedida. E o discurso de despedida, que é 14, 15, 16, e aí no 17 já começa a se desenrolar os fatos, né? Mas sobretudo 14, 15 e 16, o discurso de despedida é também anúncio de Yom Kippur. Anúncio de juízo, anúncio de julgamento, anúncio de purificação. Capítulo 17, o que acontece no capítulo 17, que é a terceira parte do templo, o Santo dos Santos, que só entra o sumo sacerdote? Jesus é preso. Cadê os apóstolos? Sumiram. Por quê? Porque no Santo dos Santos só entra o sumo sacerdote, só Jesus. Só entra ele. Ele vai sozinho. Ele vai sozinho. Então, essa é a estrutura do Evangelho de João. Depois ele vai escrever outro. Agora, pensem, gente, quando João escreveu esse livro, 90 e bordoada, o templo já tinha sido destruído há mais de 30 anos. Já não havia templo. Então é bom olhar para o Evangelho de João como o templo que ficou de pé. É um templo. Ficou de pé. Ficou retratado. E o Apocalipse, como não poderia deixar de ser, o que é o Apocalipse? O Apocalipse é a descrição de uma cerimônia de Yom Kippur. Mas aí não é o tema da palestra de hoje. Aí é outra história. É a descrição detalhada de uma cerimônia de Yom Kippur. Só que o Yom Kippur da Terra. Do planeta, do orbe. Bom, feitas essas considerações, alguém quer